Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Lia aqui e hoje nós vamos falar sobre triângulo retângulo e o teorema de Pitágoras. Então pessoal, inicialmente eu coloquei essa imagem aqui que vai servir justamente de base para o nosso ponto de partida para essa aula, certo? Então pessoal, eu tenho aqui um retângulo que nada mais é do que um quadrilátero que tem dois pares de lados paralelos e quatro ângulos de 90 graus. Então, ó, se eu pegar uma reta e vir aqui em um vértice e marcar até o outro vértice, o que é que a gente tem? Dois triângulos, onde a gente vai pegar um deles e começar a trabalhar sobre o tema da nossa aula de hoje. Certo, pessoal? Então, o que é esse triângulo aqui? Inicialmente, nós vamos chamá-lo de triângulo retângulo, onde esse triângulo retângulo ele tem exatamente aqui um ângulo de 90 graus. Então, pessoal, o triângulo retângulo, ou melhor, todo triângulo retângulo, ele tem um ângulo de 90 graus. Então, a partir desse triângulo retângulo, nós teremos um lado que iremos chamar de hipotenusa, onde a hipotenusa ela sempre vai estar na frente do ângulo de 90 graus. Então, o maior lado do triângulo retângulo nós iremos chamá-lo de hipotenusa. Aí o caso é o seguinte, os outros dois lados nós chamaremos de catetos. Então, em todo triângulo retângulo, nós teremos uma hipotenusa e dois catetos. Tá certo, galera? Então, o caso é o seguinte, toda vez que a gente falar de triângulo retângulo, a gente também pode mencionar o famoso teorema de Pitágoras, que está diretamente relacionado a qualquer triângulo retângulo. O teorema de Pitágoras, ele perpassa por toda a Grécia Antiga, onde o filósofo e também matemático Pitágoras, por isso do nome teorema de Pitágoras, realizou a primeira demonstração desse teorema. Então, pessoal, o teorema de Pitágoras, ele ficou mundialmente conhecido dessa seguinte maneira. Nós temos aqui um triângulo retângulo, onde aqui nós temos a hipotenusa e aqui nós temos os dois catetos, né? Então a hipotenusa aqui é A e os dois catetos aqui B e C. Então, pelo teorema de Pitágoras, a gente pode estabelecer isso aqui, ó. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então perceba que a hipotenusa aqui está ao quadrado, esse cateto aqui também está ao quadrado e esse cateto aqui também está ao quadrado. Então, ó, para demonstrar esse teorema de Pitágoras, a gente pode fazer de duas maneiras. Ou a gente pode utilizar essa figurinha aqui, que mostra que se a gente fizer quadrados em cada lado desse triângulo, como um triângulo de lados 5, 3 e 4, a gente vai ter aqui a área desse quadrado 25, porque 5 vezes 5 dá 25, a área desse outro quadrado 3 vezes 3 dá 9, a área desse outro quadrado 4 vezes 4 dá 16. Então perceba que 25 é exatamente igual a 9 mais 16, que de certa forma a gente sabe que 25 é o quadrado de 5, 9 é o quadrado de 3 e 16 é o quadrado de 4. Então perceba que o teorema de Pitágoras, de acordo com essa figura, já está comprovado. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Além disso, a gente pode fazer o uso desse vídeo aqui também para fazer essa demonstração. Mais uma vez, a gente pode perceber que o quadrado da hipotenusa é realmente igual à soma dos quadrados dos catetos, certo? E para ficar mais claro, nós temos aqui um pequeno exemplo. Um triângulo retângulo possui catetos que medem 6 e 8 centímetros,
quanto mede a hipotenusa desse triângulo? Se eu não tivesse a mesa digitalizadora e eu tivesse preparado a resolução passo a passo. Então, vamos lá, pessoal. Então, um triângulo retângulo possui catetos que medem 6 cm e 8 cm. Quanto mede a hipotenusa desse triângulo? Então, vamos lá. O triângulo retângulo ele ficaria assim, ó. Um cateto aqui de 6 cm, outro cateto aqui de 8 cm. E a hipotenusa seria o nosso x. Então, para resolver pelo teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, ficaria x ao quadrado, que é a hipotenusa aqui, 6 ao quadrado, que é um cateto, 8 ao quadrado, que é o outro cateto. Aí a gente continuaria resolvendo o que dá para resolver. X ao quadrado é igual a 6 ao quadrado, dá 36. 8 ao quadrado dá 64. Continuar na resolução, 36 mais 64 dá 100. Se x ao quadrado é igual a 100, então a gente tem que x é igual a raiz quadrada de 100, que neste caso o nosso x ele vale 10 centímetros. Beleza, pessoal? Então, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho para receber todas as notificações. Valeu, galera! Até o próximo vídeo. Valeu!